Irmãos, nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical. Obrigado, irmã. Esse livro, Bases Bíblicas, da Convenção Batista Mineira. Mineiro faz coisa boa, faz ou não faz? Cadê os mineiros da igreja? E eles fizeram essa biblioteca, onde nós temos um ano de estudo maravilhoso sobre a história dos batistas. Hoje pela manhã eu falei a respeito dos batistas pelo mundo. E eu achei algo interessante aqui, que um dos nossos irmãos que atuaram na Índia, que é o Guilherme Carey, ou William Carey, pai das missões modernas, ele levou muita gente ao conhecimento de Jesus na Índia, tanto é que lá hoje é o segundo maior número de batistas no mundo. Aí que coisa, depois dos Estados Unidos. E uma coisa que ele colaborou diretamente, sendo batista, foi com a erradicação da prática do sati na Índia. Os irmãos sabem o que é o sati? Quem não estava aí de manhã? Algo tremendo, irmãos. Interessante, de certa forma, para os homens era abençoador, né? Porque se o homem falecia, o sati fazia com que, essa prática fazia com que a esposa dele fosse queimada viva juntamente com o seu corpo. Então, é uma maravilha. E os batistas tiraram isso de cena. Mas não era bom? Porque, com certeza, as mulheres lutavam pela saúde do marido. Enquanto o marido está vivo, ela também estava. Isso é coisa que aconteceu no mundo, irmão, 1700. E nós temos estudado, então, as histórias dos batistas pelo mundo. E no próximo domingo nós vamos estudar sobre os batistas no Brasil. Como chegou a denominação batista aqui no nosso território tão amado, querido Brasil. Então não deixe de participar, a escola bíblica é 10 horas da manhã, e nós temos ido então até lá por 11, 11h15, um pouquinho mais, para que a gente possa aprender, absorver, e baseado na palavra de Deus. Então, não é apenas a história em si, mas aquilo que o próprio Senhor Deus promoveu para que os batistas pudessem também levar a palavra de Deus e estarmos hoje nessa referência cristã no Brasil e também no mundo. Irmãos, nós vamos falar mais uma vez sobre discípulo. Eu tenho falado sobre isso já há alguns domingos, sobre o que é um discípulo de Jesus. Você se considera um discípulo de Jesus? Como é que você se sente quando você diz assim, eu sou um discípulo de Jesus, né? Eu faço a sua vontade? Porque o discípulo é o que mesmo? Aluno. E o aluno aprende. E o aluno aprendendo, ele tem que pôr em prática. Então, veja que a palavra do Senhor vai nos trazer muita observação sobre como um discípulo deve ser. E para ser um discípulo é interessante, você precisa se autoanalisar. Interessante, né? Você precisa se reconhecer como um discípulo. Você precisa fazer um levantamento. Precisa analisar se você realmente está sendo discípulo. Porque tem muito aluno que vai para a escola, eu também já estudei, né? Sei muito bem disso, que está na sala de aula, mas a sua cabeça, o seu interesse pela aula está onde? Longe. Alguém me mandou um vídeo esses dias dizendo assim, que uma pessoa era o pior da sala. Só que daí alguém que era o melhor da sala foi lá procurar emprego, era justamente o pior da sala, que era o patrão, que tinha subido na vida, porque a sua maneira de trabalhar e eficiência nos negócios o levaram a isso. Mas isso não é mérito, porque qualquer um sabe que na vida nós precisamos estudar, nos aperfeiçoar para produzir o melhor, e principalmente naquilo que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 25 até o 33. O discípulo deve abandonar, abdicar de tudo aquilo que atrapalha a sua prática de fé. Olha o que diz Lucas 14, todos acharam? Amém?
Diz a palavra do Senhor: grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse, ele quem? Jesus. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pesado, né? E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que virem zombarão ou zombam dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, a tua palavra é muito clara e evidente que nós temos a nossa responsabilidade como discípulo do Senhor. Que o Senhor fale conosco, o Senhor mostre-nos como deve ser o agir e o viver para glorificar o teu nome e para que sejamos discípulos autênticos, abençoados pelo Senhor, reconhecendo que todo o ensinamento que o Senhor nos traz é para a edificação da tua igreja e também para glorificar o teu nome. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, grandes multidões o acompanhavam. Jesus, ele tinha sempre plateia. Tanto de uma pessoa como uma mulher no poço, para ele era alguém importante e ele ali iria trabalhar o evangelho. Ele nos ensina isso, que a importância não é a quantidade das pessoas, mas a palavra sendo transmitida. Então, se você estiver com uma plateia de uma só pessoa, você também está ali transmitindo a palavra do Senhor. E não deve desmerecer de forma alguma o ouvinte, porque ele é alguém que Deus te colocou para enunciar a palavra. Mas veja que aqui Jesus estava acompanhado de uma grande multidão. É bem verdade que o próprio Senhor Jesus nos alerta que grande parte daqueles que o acompanhavam iam pelos seus sinais, pelas suas curas, pela multiplicação e pelos alimentos. Mas as pessoas iam e ouviam. E aqui Jesus se voltou para aquele povo. Ele se preocupou com aquele povo e disse, olha, vocês estão me seguindo, está indo bem. E não é assim mais ou menos que a gente faz muitas vezes? A gente não acompanha as multidões? Né? Quando você está indo para algum ambiente, as pessoas dizem, olha, os lugares é tal lugar, você vai procurar aquela multidão que está indo para lá para você acompanhar. E assim estava acontecendo com Jesus e ele precisava transmitir algo muito importante, que o discípulo, ele deve ter como uma dedicação maior o servir e amar a Deus. E amá-lo acima de todas as coisas. Por isso, no versículo 26, ele vai dizer, se alguém vem a mim e não aborrece, não traz de alguma forma um pensamento assim, eu amo mais a Jesus do que qualquer coisa. Esse aborrece, em outras versões, vai dizer que é amar a Jesus. Quem não me ama mais do que estes. Quem seriam esses? Seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãs e irmãs, e ainda a sua própria vida. Esse não pode ser meu discípulo. Você consegue dosar aí, fazer um cálculo? Porque nesse texto nós vamos ver que Jesus ensina a fazer cálculos também, né? Você consegue dosar aí o teu amor, por exemplo, pelo teu filho? Ou pelo teu pai? Pela tua mãe? Consegue dosar esse amor?
é diferente de uma pessoa, de um amigo, de um semelhante? É ou não é? Será que é diferente quando é do nosso? Vou contar uma historinha para vocês que aconteceu lá em Ji-Paraná, uma festa chamada Expojipa. Todo ano tem. O pessoal de rodeio, né? Aqueles corajosos que sobem num touro bravo, aquela coisa toda. Estava eu, a esposa, a Fernandinha no colo dela, pequenininha. E nós fomos lá conhecer a tal da Expojipa. E o meu cunhado, o meu concunhado, com as suas 2 filhas, decidiram fazer um voo panorâmico de helicóptero. Quem já andou de helicóptero aí? Olha lá, já tem um irmão lá. O Fernando também, né? Aí o que ocorreu? Quando as 2 meninas, minhas sobrinhas, e o meu cunhado foi pro helicóptero lá, eu olhei aquilo e me deu uma sensação, nossa, que perigoso, né? Eu gosto deles, eu amo eles, mas eles decidiram ir, era pago. Quando a Fernanda, no colo da Marinete, viu as 2 priminhas indo para aquele aparelho, adivinha o que ela fez? Ela abriu um berreiro. Eu falando para a mulher, dá um jeito de aquietar, né? E ela gritava e apontava para as priminhas. Um dos que estavam ali atuando como operador do helicóptero veio na grade e pegou a Fernanda no colo. Irmãos, eu tenho plena convicção que você consegue ficar 2 minutos sem respirar. Ele tomou aquela criança do colo da Marinete. A Marinete olhou para mim, eu olhei para ela e disse, e agora? Deu para o meu cunhado, lá dentro da nave, já, da aeronave, e levou 2 minutos aquele voo. A sensação que eu tive de perigo que estava gerando para minhas sobrinhas, para o meu cunhado, não foi nada, foi desse tamanho. Perto do momento que colocaram a Fernanda naquele negócio. Bati lá no teto. Aquilo mexeu comigo. Eu disse, Senhor, que esse aparelho funcione. Que esse negócio vá e volte. Que não aconteça nada. Até porque aquele rapaz que foi pegá-la tinha um cheiro etílico assim diferente. Mas ele não estava pilotando, ele era apenas o que acompanhava ali. Você sabe a diferença de amor? Por aí. Quando você é confrontado com um filho que está enfermo, você quer fazer um jejum que você diz assim, eu não quero fazer o jejum porque não quero comer, é porque eu não consigo comer. É quando um filho, quando alguém que você ama está passando por uma condição difícil, você abandona. Eu nunca vi alguém sendo levado para uma sala de cirurgia e o pai ou alguém ali que o ama dizer assim, vou comer um McDonald's ali enquanto isso acontece. Não vai. Você vai se abster, você vai se contrair. É o que Jesus está querendo dizer aqui, olha, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e sua mãe, não significa abandonar, mas é amar mais. Se você já ama nessa intensidade aquele que é teu, qual deve ser a intensidade do discípulo para com o seu Senhor? Muito maior. E ele faz uma seleção aqui, ele vai dizer lá em Mateus capítulo 10 também da mesma forma. Versículo 37 diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é para o discípulo. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia pede sua vida por mim, achá-la-á. Então, quando Jesus está falando aqui, ele está dizendo assim, olha, discípulo, você quer ser meu discípulo, você tem que me amar mais do que seus familiares. Porque no conceito judaico, o amor pelos seus pais, pelos seus parentes, era muito grande. E é vivido até hoje. E é também na cultura brasileira. Mas é bem verdade que alguém pode abandonar o seu filho. O salmista nos apresenta isso. Quando meus pais, minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. E Deus também alerta a Isaías dizendo que pode ser que uma mãe esqueça do filho que gerou.
porém eu não me esqueço de você. Então esse é o amor de Deus. É um amor muito grande. E ele relaciona isso com aquele que é afetivo, com o pai, com a mãe, com os filhos, irmãos e irmãs. Mas ele ainda acrescenta no versículo 26 ainda, e ainda a sua própria vida. Você ama Jesus mais do que a tua vida? Você é capaz de dar a sua vida pelo nome de Jesus? Quando nós lemos histórias de irmãos nossos que foram mortos por se posicionarem como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, eu pergunto, você é capaz de entregar a sua própria vida pelo Senhor Jesus? Então, quando nós olhamos a proposta de Jesus para aquela multidão, é muito séria e cabe a nós também analisarmos dessa forma. E aí então ele diz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é tomar a cruz? Qual foi a morte que Jesus teve? Morte de cruz. Essa expressão que Jesus está dizendo aqui era algo conhecido entre aquele povo. Porque talvez muita gente pensa assim, só teve 3 cruzes lá em Jerusalém, né? Dos 2 ladrões, um cristão, né? Que se tornou cristão ali na cruz, e um outro que rejeitou, não foi isso? Só foi aquelas 3? Não. Era comum e corriqueiro. Tanto é que o monte onde Jesus ali foi crucificado chamava Monte Caveira, porque havia uma grande quantidade de ossos, de crânios, que eram deixados como exemplo. Porque o romano sabia assustar, não sabia? Ele sabia. E quando Jesus fala essa expressão, qualquer que não tomar a sua cruz, ele significa, ou significava, e até hoje assim é, que um dia nós vamos morrer. O discípulo também morre. Mas ele deve entender que ele vai tomar a sua cruz para andar e viver de uma forma entregue à vontade do Senhor, até mesmo, se for necessário, morrendo por ele. E morte de cruz. Então, tomar a cruz era um ditado conhecido, dizer assim, todo mundo vai morrer um dia. E até o dia que eu morrer, eu vou agir assim. Porque é impossível o discípulo ser alguém volúvel. Um dia vivendo o discipulado e outro não. É necessário uma constância, um objetivo. A cruz aqui era o objetivo final, a morte. E até a morte. Aquele que for fiel até a morte, esse será salvo. Até a morte significa até morrer de velho. É em qualquer momento, em qualquer situação, mesmo que nós sejamos mortos pela fé em Cristo Jesus, nós morreremos, mas morreremos salvos. Então, quando Jesus fala isso, ele está mostrando para o discípulo, e falou lá em Mateus também, da mesma forma, porque era algo conhecido. Para nós parece estranho, talvez porque nós não estamos aqui vendo gente sendo crucificada todos os dias. Hoje existem outros métodos, né, de crueldade para matar pessoas. Mas naquele tempo era o método. E quando Jesus fala assim, ele começa a trazer para aquela multidão algo especial. Primeiro, você tem que me amar mais do que seus parentes próximos. E segundo, você tem que continuar essa jornada, mesmo sabendo que um dia você vai morrer. Ou porque você é um cristão, ou porque vai ficar velho, evidentemente, um dia chegará a tua morte. E nós, conhecendo a história, sabemos que muitos cristãos foram mortos de forma horripilante. Nós falamos do Sati aqui, né? Falei do Sati lá na Índia. Mas quantos cristãos foram queimados? Você pega o livro de Hebreus, na Galeria da Fé, você vai ver quanta gente morreu pelo Evangelho, de maneira brutal. E hoje ainda, de alguma forma, ocorre, porém em menor escala. Por isso, quando Jesus diz isso, aquele que não tomar a sua cruz, ter consciência de que vai morrer, mas morrendo estará fazendo a vontade do Senhor. E aí ele diz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Muita gente não quer morrer.
Se tem uma coisa no mundo, irmãos, que é buscado, é a fonte da juventude ou da eternidade. É ou não é verdade? Você vê muito nos filmes aí, né? A busca pela vida eterna. Aqui na Terra. E coisa que não vai acontecer, evidente. Nós temos um tempo. E aqueles discípulos, então, é chamado por Jesus para tomar sua cruz, sabendo que vai morrer, mas devem viver aquilo que o Senhor orienta. E aí, então, ele vai trazer aqui, no versículo 28 à frente, um pensamento, não é que ele está querendo mostrar como construir algo, porque ele já fala em Mateus a respeito de como construir aquela casa sobre a rocha, mas aqui ele está dizendo que ele não está querendo ensinar engenharia, mas ele quer mostrar algo que as pessoas fazem naturalmente. Quem já construiu uma casa sabe muito bem, ou até mesmo algo menor. Você vai construir uma cerca, você tem que fazer cálculo, não tem? Você tem que saber quantos metros tem, quantas ripas irão se for fazer uma cerca. Né? Então, quando Jesus ele vai dizer isso, ele vai querer mostrar para nós da importância de você fazer uma autoanálise se você entende realmente o que é ser um discípulo. Tanto quanto se fosse fazer uma edificação ou se estivesse numa guerra. Que é as duas ilustrações que ele vai trazer. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Quem começa o discipulado com Jesus, ele precisa fazer o quê? Ele precisa avaliar se ele vai concluir. Nós conhecemos muitas pessoas que começam uma boa jornada com Cristo. Felizes da vida. Talvez aquela sementinha que caiu ali entre os espinhos, ou caiu à beira do caminho, ou caiu nas pedras, né? Daquela nascida. Como é bom ser discípulo de Jesus. Agora a vida vai melhorar, eu vou ter carro, vou ter casa, vou ter tudo, né? Vou ter casa, vou construir, Jesus está aqui ensinando como é que faz. É só sentar, fazer os cálculos. E de uma forma superficial, acreditam que ser discípulo de Jesus é fácil. Que é fácil. E aí então não faz esse cálculo. Por que Jesus diz isso? Ora, para não suceder que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Vocês conhecem algum discípulo que vai até uma altura e depois deixa? Vocês conhecem alunos que vão para a faculdade até uma altura e depois chegam numa certa altura e dizem, eu não aguento mais? Quantos que não trancam o curso? Não estou dizendo recriminando, porque cada um tem o seu motivo, mas existe isso, não existe? Tem vários problemas. A pessoa, para deixar uma faculdade, pode ser financeiro, né? Não conseguiu galgar aquele valor, pode ser emocional, ele pode estar passando por alguma crise. Mas o fato é que isso existe. Começa naquela euforia, naquela dedicação, naquele momento da festa, como diz a missionária Edneia, né? Na hora de enviar um missionário para o campo é um churrascão, é algo lindo e tal. Não faz ideia do que o missionário vai enfrentar no pós, quando chega naquela terra onde ele vai ser condenada, cobrada. Então esse calcular, irmãos, é natural. Não é que Jesus está rejeitando as pessoas para virem e serem seus discípulos, mas ele está alertando, ele está abrindo nossos olhos espirituais do que é uma vida de discípulo, de aluno de Jesus. E ele vai complementar, porque o judeu tem muito disso, do paralelismo, né? De ele fazer dois exemplos para fixar. E ele vai dizer então, o qual é o rei, versículo 31, que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. O que ele está dizendo aqui? Quem gosta de cinema já deve ter lembrado lá dos 300 lá, né? Aquela loucura que é enfrentar um grande exército com pouca gente.
Não tem isso? Acertei o filme? Porque eu não lembro mais. O que ele está dizendo aqui? Você vai enfrentar a vida. Você vai ter que saber que há situações que você vai ter que ponderar. Você vai ter que viver realmente calculando que enfrentar aquilo que está além da sua condição não vale a pena. Tem que ser prudente, tem que ser um discípulo que analisa o que está enfrentando. É bem verdade que quando nós enfrentamos qualquer dificuldade na nossa vida, nós precisamos colocar na mão do Senhor Jesus para que a vitória aconteça, para que a honra e a glória seja dele e não nossa. A nossa estratégia de guerra, ela é falha, ela é pequena. Mas há necessidade de uma avaliação. Versículo 32, ele vai dizer, caso contrário, você faz uma análise, você vê que não é aquilo. Você envia uma embaixada pedindo condição ou condições de paz. A proposta de Jesus é que nas batalhas a gente tenha que trabalhar pela paz. Para que enfrentar? Enfrentar a sogra, né? Enfrentar o sogro, enfrentar o filho. Agora eu sou crente aqui, e é comigo, eu sou discípulo de Jesus, e não vem não, que senão te planta a mão na orelha, né? Esse discípulo, ele está vivendo fora da condição de paz. Jesus, ele morreu porque ele prezou pela paz. Quando estava ali para ser preso, ele disse que poderia mandar uma quantidade enorme de anjos. Quando Pedro vai lá e corta a orelha de Malco, né? Pedro era discípulo de Jesus? Ele estava na missão? Como dizem por aí, estava na visão? Não, né? Ele imaginava que aquela hora era a hora da violência. Tem muito discípulo de Jesus que quer resolver as coisas na base da violência. Na base da força. E para ser discípulo de Jesus, a gente precisa trabalhar pela paz. Nós precisamos, irmãos. Caso contrário, nós estamos falhando. Por isso que quando Jesus traz essa expressão para aquela grande multidão, é porque eles realmente estavam o seguindo e com certeza não faziam nem ideia do que é ser um discípulo de Jesus. Não faz ideia. O discípulo de Jesus, ele paga o preço. Quando ele leva um tapa no rosto, o que ele faz? Qual que é a colocação de Jesus? Dá outra face. Se alguém te chamar para caminhar uma milha, o que você faz? É bom ser discípulo de Jesus, né? E sabe como é que era essa história da milha? O soldado romano pegava qualquer um na estrada e dizia, você vai levar minha mochila. E era pesada. E caminhava uma milha. Era obrigatório caminhar uma milha. Aquela pessoa, para mostrar o amor de Jesus, caminhava 2. E mostrava que ele era um discípulo de Jesus. Sabe o grande problema da nossa sociedade de hoje? É que nós queremos ser discípulos, mas não queremos fazer a avaliação do que devemos penar, nos abnegar, né? Deixar a abnegação que nós devemos ter por aquilo que o Senhor está cobrando de nós. Nós queremos ser discípulos que são ou têm vantagens. Esses discípulos são aqueles que querem se autodiscipular. Não querem ouvir a palavra de Jesus. Pegou aí, irmão? Aí, 2, 3. Pega aí, Aldo. Esse é discípulo, ó. Tá cuidando aí. Conseguiu, hein? Que bênção. Irmãos, o discípulo, ele deve se prontificar para fazer a vontade do Senhor. Amar o Senhor Jesus acima dos nossos pais, nossos filhos, é querer fazer o melhor, como nós já desejamos para os nossos, fazer para o nosso Senhor. Se alguém vem a mim, precisa realmente viver uma vida
de discípulo. Numa sociedade que enaltece o ter, o nosso Senhor Jesus mostra que o importante é o ser. É o ser. É ser o cristão. É viver realmente a vontade do Senhor. É saber que eu estou carregando a minha cruz. Eu não sei qual é o dia da minha chegada final, mas eu vivo consciente de que eu estarei apto para aquele momento. Não porque eu sou bom, mas porque Ele mesmo, através da sua misericórdia, do seu agir, que todos os dias está sobre nós, eu vou alcançar o resultado final. Isso não é mérito meu, a salvação. A salvação não se paga. Cantamos aqui e não sabemos o valor, né, o preço que foi pago pelos nossos pecados lá na cruz, mas ele foi pago. O único que poderia pagar era Jesus. Nós não temos como, mas ele pagou por nós. Por isso, ser um discípulo de Jesus não é meramente se titularizar como um cristão, mas é viver como um cristão. É abandonar as práticas que o Senhor nos mostra através da sua palavra, que são incoerentes com o que Ele nos ensina. Versículo 33, ele diz assim: pois todo aquele que dentre vós não renuncia. E é interessante, irmãos, renunciar não significa abandonar. Até no meio jurídico é assim. Renunciar é você deixar aqui, eu poderia usar, é meu, está sob o meu comando, mas eu renuncio o uso para poder fazer o que devo, que é obedecer a Jesus. Essa é renúncia. Agora, abandonar é... Se você abandonar um carro na rua ali, com certeza o trânsito vai levar ele embora. Vai guardá-lo. Abandonou. Agora você pode renunciar o carro lá na tua garagem. E dizer: hoje eu vou de ônibus, porque um conhecido meu que vai de ônibus vai ouvir a palavra do Senhor. Você renunciou à oportunidade. E aqui Jesus está dizendo que qual de entre nós, né? Assim como pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se tem alguma coisa te prendendo a esse mundo, precisa ser avaliado. Como aquela ideia da construção ali e da guerra. Você precisa dar uma olhada. Espera aí, tem alguma coisa que eu estou praticando que é contra os princípios do Senhor. Seja lá o que for. Nós somos sujeitos, irmãos, a ser gananciosos, a ser mentirosos, a ser prepotentes, a nos achar, não é verdade? Isso não é da carne? A carne faz isso. Nós somos sujeitos a ser violentos. Aí para o tapa. Como disse aquele irmão lá, eu sou crente, meu facão não. E partiu para cima do outro, né? Quantas pessoas têm essa predisposição para ser violentos? Violento no falar, violento em todas as circunstâncias da vida. E Jesus está dizendo aqui que é preciso renunciar. Tudo quanto tem. Se não renuncia, não pode ser meu aluno, não pode ser meu discípulo. Porque o discípulo, ele vai concluir esse capítulo 14, dizendo que é o sal. Aí no versículo 34, 35. Você manteve a Bíblia aberta. O sal diz, o versículo 34 diz assim: o sal é certamente bom. Quem não gosta de sal aí? Quem não pode, né? Tem irmãos que não podem, né? Ovo sem sal é bom, irmãos? Nem Jó gostava. Jó 6,6 diz que o ovo sem sal não vai. O sal é certamente bom. Você é um bom sal onde você está salgando, está temperando. Vai ter a costelada aí, né, Sérgio? Dando uma brecha aqui. Tem que ter sal. Tem que ter sal. O sal é bom. Olha, aquilo que lá no tempo de Jesus e bem antes já existia, ele está trazendo à luz aqui. O sal é certamente bom. Se você é um discípulo sal, você é um discípulo bom. Caso, porém, se torne insípido, ou seja, perca seu sabor, sua qualidade, como restaurar o sabor? Jesus está dizendo, não tem mais o que fazer. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, e lançam-no fora. E aí ele dá uma palavra apocalíptica aqui, né?
uma revelação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmão, ser discípulo de Jesus não é fácil, mas é gratificante. Servo bom e fiel. Quando você começa a ser um discípulo de Jesus, você quer estar com seu mestre. Eu tinha meus professores, tanto da escola secular, quanto na faculdade teológica, que eles são os prediletos da gente, né? Você gosta de ouvir ele falar, né? Ele passa do horário ali, você quer mais. Porque aquilo que está vindo é algo gostoso. O discípulo precisa ser esse tempero na sociedade. Ele vai ter que confrontar seus pais, seus filhos. Ele vai ter que enfrentar, todo dia vai tomar a sua cruz. E vai seguir a Jesus. Ele disse, eu caminho para uma morte, mas eu caminho fazendo a vontade do Senhor Jesus. Que Deus possa nos fazer discípulos verdadeiros. Que Deus faça com que o nosso coração avalie como nós estamos nessa prática de ser alunos do Senhor Jesus. Amém? Fica de pé aí, vamos orar. Não existe sermão sem prática, irmãos. O sermão precisa fazer com que a gente pense em fazer algo. O que eu posso fazer ouvindo que, para ser um discípulo de Jesus, eu preciso muitas vezes deixar de lado aquilo que está me impedindo a servir ao Senhor. Pode ser pecados. E cada um sabe daquilo que vive e faz. Mas se tem uma coisa importante que o Senhor nos alerta é que nós podemos abandonar o pecado. Esse sim abandonar. Esse nós podemos abandonar. E nós vamos receber dele mesmo a força para poder mudar o nosso conceito, a nossa prática. Lembre, as multidões estão esperando ouvir. E nós precisamos falar desse amor de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, grandemente. O Senhor tem sido tão bom para conosco como nosso mestre. Tem tido paciência, Pai, para nos ensinar, para nos trazer e manter no caminho que é o Senhor. Pai, eu sei que é difícil, muitas vezes, mudar posicionamentos, práticas, pensamentos. E nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos avaliar a nossa construção. Nós precisamos analisar se na nossa guerra nós estamos sendo afoitos de imaginar que com menos nós podemos vencer aqueles que nos atacam e, evidentemente, dissipar a paz. Mas quando nós buscamos a paz, o Senhor é o primeiro a ser o príncipe da paz. O Senhor é o primeiro a nos abençoar. Pai, eu te louvo porque o Senhor, ao falar essas palavras há 2000 anos, é como se estivesse agora reproduzindo para mim o teu querer como discípulo. Eu te louvo porque o Senhor não manda abandonar nossos familiares, mas amando o Senhor mais do que eles receberão mais de amor também. Porque quando nós nutrimos o amor no Senhor, nós crescemos no amor ao próximo. Porque amar ao Senhor acima de tudo é o grande mandamento, com toda a força, com toda a nossa capacidade, toda a nossa força espiritual, e amar também ao próximo, como a nós mesmos. Abençoe teu povo, Pai, abençoe essa igreja, seja uma igreja discipular, que seja um ambiente de crescimento da tua palavra, e que acima de tudo nós possamos, Senhor Deus, receber de ti a confirmação de que somos seus discípulos, verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, pode sentar?